Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, diretamente do 9º Congresso Espírita Paraibano. E hoje recebendo o nosso querido Rossandro Clige. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Mário? Prazer estar aqui com você novamente, né? Mais um ano, começo do ano, começo de tarefa no bem, melhor para todo mundo. Com certeza. O tema central do nosso congresso este ano é o Cristo que vive em mim. E é sobre isso, Rossandro, que nós vamos conversar. Como ser brando e pacífico? Porque quando a gente pensa o Cristo em mim, a gente pensa nessa brandura, nessa paz. Mas como é que nós podemos ser brandos e pacíficos nesse tempo de tanta violência, de tanta cólera extrema? A gente primeiro, sempre que vem essa questão, né? E quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim, vem um incômodo, né? Em mim, com tanto ódio, com tanta inveja, com tanto mau humor, com tanto conflito, com tantas sombras, com tantos lados que eu não conheço em mim mesmo. É esse o processo. É uma habitação que vai acontecendo, né? É um Cristo que vai tomando conta da minha personalidade, não no sentido do apagamento da minha individualidade, mas na construção de um eu mais divinal, mais espiritual, mais transcendente, tendo ele como meta, como modelo, né, dos nossos comportamentos, do nosso pensamento, da nossa conduta e de ver o mundo. Então é um processo. O que a gente vive hoje? A gente vive um período de exacerbação do conflito. Primeiro a gente tem que analisar essas coisas do ponto de vista histórico, porque esses ciclos de exacerbação de conflitos, especialmente no patamar político, eles sempre ocorrem ciclicamente, historicamente. Existe um momento em que as pessoas vão mais para um acordo, depois vai um afastamento, depois um acordo, afastamento. É um processo cíclico e acontece que ele, comparando-se aos processos anteriores, é muito mais atenuado. Mesmo que a gente está vivendo essa experiência agora, encarnatória, então para a gente esse momento é um momento tenso, é um momento decepcionante, é um momento em que as famílias estão conflitadas, é um momento em que as pessoas dentro das religiões, e o espiritismo não é diferente, estão se conflitando, lamentavelmente, equivocadamente, trocando a bandeira do Cristo pelas bandeiras políticas, trocando a doutrina de amor por doutrinas políticas, enfim. O que a gente percebe? É um chamamento para a capacidade de olhar para esse cenário com a perspectiva do Cristo, que via as diferenças das pessoas, que entrava em contato com quem era rejeitado pelo judaísmo da época, pelos fariseus, enfim, e é o encontro dessas pessoas. Esse encontro convite para uma transformação, mas a gente tem que entender que o convívio com as pessoas inclui a divergência. Verdade. A gente não pode romancear a ideia de que a gente já está no mundo de perfeição. Sim. Estamos no mundo ainda com muitas imperfeições. E qual é o convite do Cristo? É um convite para que as imperfeições individuais, é um convite feito para os indivíduos, não para a humanidade de forma abstrata. Por exemplo, a humanidade é fácil, porque você não paga boleto com a humanidade, você não acorda com a humanidade, você não disputa banho com a humanidade, você não disputa o controle remoto da TV com a humanidade, né? Então é muito fácil amar a humanidade. O convite é um convite individual que, na medida em que ele vai se consolidando em mim, atinge a humanidade. Então é um convite para amar a quem está perto, na divergência. Amar as pessoas da minha família que pensam diferente de mim, porque eu também penso diferente delas. Às vezes o incômodo que eu sinto porque elas pensam de forma diferente de mim, sempre na crença que cada um tem, porque nessas disputas que a gente percebe é que cada lado acha que está com a verdade e se sente indignado porque o outro não percebe isso. Como é que o outro não vê que ele é equivocado? E lá do outro lado da família, o outro, como é que ele não vê que ele é equivocado? A grande pergunta é, e quem é o equivocado? De quem é a verdade? Então, a verdade está com Cristo. A verdade não está com a esquerda, nem com a direita, nem com o centro. A proposta de Jesus não é que você deixar de viver sua vida política e histórica, mas é essa a grande pauta de sua encarnação. Sim. É o grande meta da sua vida. É por causa dessas divergências que você vai se afastar do trabalho no bem, por exemplo. Se afastar das pessoas, por exemplo. É porque as pessoas têm opiniões muito divergentes de você no campo, que você vai excluí-las da sua vida. Então, o que a gente observa é que os conflitos humanos, eles sempre vão estar ali permeando as nossas relações, mas o convite de vinde a mim, vós que estáis cansados, que vos aliviarei, tem depois uma continuidade, aprender de mim que sou brando e pacífico de coração. Então esse convite é um convite de constante transformação, até que a gente vá dando espaço cada vez mais a um Cristo, e o orgulho e o egoísmo
vão cedendo lugar para que o amor e a caridade tomem lugar. Esse é um processo em que você vai, digamos assim, cristificando a sua personalidade. Perfeito. Então, nesse processo, o Cristo que vive em mim, né, é um processo, como você falou, de um autoencontro. Dentro dessa dinâmica que nós estamos falando dos conflitos, há aqueles que são mais fáceis de lidar, não é? E há situações que nos pegam de forma mais profunda, uma dor que foi mais eminente, e que aí a gente entra no processo do perdão. Perdoar e esquecer, ou perdoar é esquecer, como é que a gente lida com isso dentro dessa construção? O esquecimento proposto no Evangelho para que o perdão aconteça não é o esquecimento do evento como memória, porque aí você estaria com Alzheimer ou esclerose, não é, Mari? Então, o objetivo não é o esquecimento do evento como memória, porque senão você perde o aprendizado. Não posso esquecer o que eu aprendi na escola, senão eu perco o aprendizado. Não posso esquecer as quedas que eu levei na vida, senão eu perco o aprendizado. Eu apenas não posso continuar uma vida inteira dando ênfase emocional à queda ou ao evento que desgastou a relação. Então, o pedido primeiro é a lembrança de que, como eu vou precisar de muito perdão, porque eu vou me equivocar profundamente comigo e com os outros, eu preciso então perdoar, porque eu vou pedir algo que eu não estou dando. Então, como eu me equivoco, aí, mas tem gente que acha que nunca erra, né? Aí bem, nesse caso, precisa de ajuda, né? Essas pessoas precisam de muita ajuda. Essas pessoas que costumeiramente conseguem enxergar os erros dos outros, mas incapazes de olhar o próprio erro, estão num nível de autoobsessão, de obtusidade, de não perceber as dinâmicas do seu próprio eu, estão apenas no início, que é o início infantil do chamado mecanismo de defesa do ego, identificado ali pela psicanálise com Freud, que é um mecanismo de projetar nos outros uma característica que também é sua. Não que o outro não tenha. Sim. Mas eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Então, não adianta investir no porquê que o outro fez isso comigo, mas como é que eu lido com isso. Perdão não é sobre o evento, o perdão é o que você vai fazer depois do evento. O evento é incontrolável, é algo que é imponderável. Ninguém pode prever que alguém vai bater no seu carro você vindo para cá. Ninguém pode prever que alguém vai jogar um copo d'água mesmo sem querer em você. Então, acontece. O que eu vou fazer com isso? É grande questão. Então, nesse sentido, o perdão não é um esquecimento de memória do evento, mas é apagar as emoções ruins que naturalmente ficam quando alguém te machuca. A gente está num nível ainda em que a gente se machuca. Quando perguntaram a Mahatma Gandhi a quem você perdoaria, ele disse a ninguém, mas você nunca se machucou, nunca ninguém magoou. Isso não. Mas você olhando a trajetória biográfica de Mahatma Gandhi, como ser humano que nós somos limitados, a gente observa várias situações em que ele foi machucado, mas ele não se sentiu. Não se ofendeu. Então o ego não se ofendeu. Então o objetivo é o ego não se ofender. Que aí chega um ponto, você vai ganhando maturidade, a pessoa faz com você, mas você faz. É uma criança. Você imagina você passando numa visita numa escola e aí você passa numa sala de jardim da infância e tem duas crianças se mordendo. Você ri daquilo, não ri? Mas elas podem estar profundamente magoadas uma com a outra. Quando você amadurece, você olha aquilo ali como coisa de criança. E quantas coisas que a gente faz isso hoje em dia é apenas coisa de criança. Então, se você amadurece, quando alguém te morde, faz, isso é coisa de criança. Não vou me trocar com uma criança. Então, quando você não se troca com essa criança, é porque o seu ego amadureceu. E agora a questão é, onde está esse projeto de amadurecimento do ego? Onde é que eu vou centrar e focar para que isso aconteça? Diante de tantas possibilidades bonitas, interessantes, no campo da psicologia, da filosofia, mas onde é que eu tenho uma estabilidade constante para esse amadurecimento? Cristo. Sim. Então, se eu não centro nesse foco luminoso que é Jesus, eu posso me perder nas muitas possibilidades. Eu estava lembrando de um livro seu que fala da necessidade do deserto. Né? E trazendo isso para a história de Paulo, nesse processo do Cristo que vive em mim, quando ele diz, né, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, e que ele se afasta literalmente, vai para uma região do deserto. Como seria isso, Rossandro? Como seria essa prática dentro do processo do perdão, do processo do descobrimento, do nosso autodescobrimento, a necessidade desse deserto? Eu acho que a gente precisa dele todo dia. Sabe quando Santo Agostinho pede para a gente fazer aquela análise no final do dia? Como é que eu procedi, o que foi que eu fiz, como é que eu poderia ter feito melhor. É um momento seu. Só que a gente vive uma sociedade que, num frenesi consumista, individualista, egocêntrico, nos convida ao tempo inteiro
uma exposição, uma exteriorização do eu. E há poucos momentos para uma interiorização do eu. Há poucos momentos para esse deserto. Tem os desertos cotidianos que a gente precisa ter, esse momento da meditação, da paz, da prece, do silêncio, que a gente tem cada vez menos. Isso tem comprometido a saúde emocional de todos nós. Os smartphones são grandes vilões que nós deixamos que o sejam, né? Porque a gente não é obrigado a usá-los, embora a gente saiba que eles são feitos, seus aplicativos e a estrutura dele, para gerar dependência psicológica severa. Tem estudos sobre isso, muito significativos. Mas tem que aprender a lidar com esse novo que chegou e se permitir os momentos de silêncio, de paz, uma avança, uma recua. Não é? Então, e tem momentos que a vida nos arroja num grande deserto. Um luto, uma separação, uma perda, uma grande dor. Esses momentos são de desertos mais significativos, impactantes, e eles são muito importantes porque é um momento em que, simbolicamente, quando a gente analisa a história do povo judeu, é lá que eles encontram Deus. Porque o deserto tem uma característica, onde nenhum dos recursos materiais funcionam. Se você estiver no deserto, mas se tiver 30 milhões na conta bancária, que vai ajudar? Se você estiver no deserto, mas for amigo do presidente da República, vai lhe ajudar em quê? Se você estiver no deserto e tiver uma companhia aérea, ele vai lhe ajudar em... Não tem campo de pouso lá. Vai lhe ajudar em quê? Ou seja, os seus amigos influentes vão lhe ajudar em quê? Se você falar 7 idiomas no deserto, vai lhe ajudar em quê? No deserto, nenhum dos recursos que nós montamos materialmente falando, ou mesmo dentro de nós mesmos, que nós achamos que poderão nos salvar, serão recursos que vão ser suficientes. Somente Deus. Isso. Está com você lá. Você trouxe um ponto que é as interações através, né, dos telefones, e aí trazendo essa perspectiva no seio familiar, não é? Como isso tem dificultado esse encontro com a espiritualidade, independente de religião, né? Como os diálogos têm dificultado essa interação. Você percebe isso na sua prática, no seu dia a dia, que como isso pode estar interferindo cada vez mais para que a gente deixe esse Cristo viver também? Dificulta? Não, eu não vejo na vida dos outros, não, eu vejo na minha mesmo. Eu vejo, inclusive, eu tomei decisão, agora eu vou realmente trocar vou tirar o WhatsApp, sabe? Porque tá tirando muito tempo meu, tá me consumindo demais. Eu já não tenho notificações nenhuma no meu telefone. Eu estou deixando a maior parte dele no silencioso. Eu tenho evitado ficar com ele enquanto eu estou jantando com pessoas ou almoçando com pessoas da família ou fora, no restaurante. Eu estou fazendo um detox. Porque se eu não consigo conviver com as pessoas, se eu não consigo desenvolver a intimidade com as pessoas da minha família que estão materialmente presentes comigo, como é que eu vou desenvolver com Deus? Sim. Como é que eu vou dar espaço para o sagrado se eu não dou silêncio para escutar a família? A gente não se escuta hoje em dia. Aí houve um aumento do narcisismo nos últimos 10 anos, houve uma diminuição da empatia significativa em mais de 50% e uma epidemia de suicídio. Não é o único evento que explicaria. Sim. É um conjunto de eventos, entre os quais esse afastamento que gera uma sensação de solidão, porque nós estamos conectados com pessoas virtuais, que nunca foi um registro emocional significativo para alimentar a alma humana, e desconectado de pessoas reais, que sim são as únicas que podem nos dar um aparato de desenvolvimento emocional. E essa desconexão com pessoas reais, ela é muito mais intensa com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Sim. Porque se eu não estou interagindo com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, com meus parentes, porque eu estou sequestrado, sequestrado é a palavra, abduzido por tecnologia de afastamento, como é que eu vou ter contato com o sagrado? Né? Quanto tempo você tem para os seus streams e séries e jogos e piadas de YouTube e vídeos engraçados e redes sociais e família e Cristo? Faça a conta, você vai ver se você está tendo ele no lugar certo. É interessante. Então, dentro dessa dinâmica da nossa vida, como fazer para que a gente possa cultivar hábitos melhores, cultivar o bem, cultivar a caridade em nossos corações? Essa escolha é uma escolha diária. É uma escolha, primeiro eu tenho que ter consciência disso, eu tenho que acordar. Sabe a prece que Ismael faz, que Marco Lima musicou? Ó Senhor Supremo de todos os mundos, de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do Senhor. Assim, que seja para teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. Acordar e lembrar, eu estou aqui para quê? Eu acordei, despertei-me. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para servir. Estou aqui para servir a Deus.
Esse é o projeto prioritário. Eu vou trabalhar, eu vou amanhecer o dia, eu vou pegar trânsito, eu vou tomar café com a família, e em todos esses ambientes, essa consciência que Emmanuel vai nos convidar, porque ele chama de estado de prece, se você for observar essa proposta de Emmanuel, é manter-se consciente para além da ilusão da Matrix, do material, que vai lhe seduzir com compra, consome, faz, acontece, se exibe, mostra, tal. Você perde o foco. Então, manter esse foco. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser gentil, eu estou aqui para ser caridoso, eu estou aqui para amar. Né? Então, eu tenho que estar consciente desse processo, senão meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações não vão ser dominadas por Cristo, mas vão ser dominadas pelo mundo. E eu tenho que fazer essa transição, porque afinal de contas nós somos um espírito eterno numa experiência material. E eu preciso manter isso em constantemente lembrança, senão eu me seduzo. E a gente me oscila, a gente é meio como, sabe, internet quando tá ruim e tal, né? De vez em quando vem uma banda larga, aproveita, sintoniza mesmo, capta tudo para manter-se, sabe, cotidiano. A gente tem que se policiar. Senão a gente fica achando que o inferno são as outras pessoas. As outras pessoas tão bom, né? Como Sartre dizia, o inferno são os outros lá. E esse outro mais infernal somos nós mesmos. Esse outro eu mesmo, egoísta, né? Vaidoso, orgulhoso, que me distancia do amoroso, caridoso, o convite do Cristo é: eu vou substituir o teu orgulho e o teu egoísmo pelo amor e pela caridade. E você precisa muitas vezes entender que o único que vai te inspirar nesse processo é o próprio Cristo. Ou seja, sou eu que vou te inspirar nesse processo para que você veja um ser que perfeito ainda assim foi crucificado como um símbolo ao ponto que nós devemos chegar em sacrifício em torno de um projeto maior que nós mesmos, que é o projeto espiritual de Deus na nossa vida. Então, essa anulação de um ego orgulhoso e egoísta que nos torna doentes, porque é tóxico. A gente já tem aquela convicção: poxa, eu acho horrível, mas eu ainda faço. Mas eu acho horrível, como Paulo dizia: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero faço. Ou seja, Paulo estava em sua transição para o Cristo habitar ele finalmente de forma plena, até na sua 2 Timóteo, né? Cumpri a carreira, mantive a doutrinação e guardei a fé, estou indo, mas eu fiz o meu processo de deixar o Cristo habitar em mim. É esse o nosso projeto. É isso que a gente quer. Eu não vou deixar o Cristo habitar em mim enquanto a minha principal bandeira for conflitos políticos. Não tem espaço para Jesus. Sim. Não tem espaço se eu estou rivalizando com as pessoas que discordam de mim. Não tem espaço para o amor e para a caridade. Não tem compreensão, não tem solidariedade. Estou me afastando. Não existe. Cadê Jesus? Que não se afastava. Chegava junto dos que as pessoas queriam se afastar. Não tem espaço. Eu estou dando espaço para um mundo temporário material e seus conflitos que passam. Personagens equivocados, estou trocando a bandeira do Evangelho pelas bandeiras das doutrinas humanas, falhas e sempre falhas. Isso vai nos distanciando desse autoencontro, desse encontro com o Cristo. Um outro livro muito interessante que você fala da relação com os filhos. Help Me Eduque. Isso. Como nós podemos mostrar esse Cristo, aproximar esse Cristo às crianças, aos jovens. O que você poderia nos ajudar, a quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, as famílias que acompanham você nesse processo? Bom, acho que hoje em dia é um ponto comum, não é mais discutido no campo da psicologia, do comportamento humano, do desenvolvimento da personalidade humana, que as crianças elas não copiam discursos, mas exemplos. Né? A frase "faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço" é a mais desprovida de sentido pedagógico ao analisar isso. As crianças elas vão ver Deus através de minhas atitudes. Isso é sério. Outra coisa, eu preciso apresentar Deus cedo às crianças. Eu sempre falei isso, que a gente deve levar para a evangelização infantil espírita, para o catecismo católico, a escola dominical evangélica, o sabatina adventista, ou todas as religiões que têm os seus momentos de entrega para a criança do conhecimento de Deus cedo. Quando você, por exemplo, escolhe ensinar o seu filho língua estrangeira cedo e coloca numa escola bilíngue quando pode, ou pelo menos no curso de inglês, é porque você sabe que o cérebro da criança, com sua plasticidade neurológica, ela é muito mais afeita a aprender o novo, inclusive uma língua,
quanto mais cedo ela é apresentada ao conteúdo. A mesma coisa tem a ver com a relação dela com Deus. Intimidade se desenvolve desde cedo, né? Criança nasce, você vai amando cada vez mais ela, que ela vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar. Então, Deus tem que ser apresentado cedo. E mais, o que a gente pode pensar é, às vezes, o que tem acontecido é que muitas crianças têm deixado de ir para a evangelização por dois motivos clássicos. Os pais não deixam claro que tem que ir, ponto, como tem que ir para a escola. Sim. Certo? E a gente tem que pensar sempre, a própria escola tem percebido a necessidade constante de modificar o processo pedagógico, já que a mente das crianças e gerações vão mudando. A questão é, nós estamos fazendo essas transformações nas evangelizações? Sim. Muitas vezes a gente também tem que fazer uma análise pessoal nas instituições e pensar, será que a evangelização que funcionou para mim quando eu era jovem espírita, funciona para essa geração de hoje? Não funciona. É simples, assim, não funciona. Então, eu não preciso fazer modificações para me adaptar ao modelo mental dessa geração. Não é uma relativização moral que eu estou falando, não é isso. A moral é a mesma. Agora, a forma de apresentá-la, o modelo, a construção não é diferente, né? Não é mais expositivo, senta aí que eu vou falar, porque é uma geração que está interagindo, né? A gente também tem outra questão, temos que tentar aproximar a geração dos evangelizadores dos evangelizandos, porque tem gente que tem, às vezes, 30, 25 anos de diferença e você não consegue dialogar. Se você tem 40 anos e está evangelizando crianças, e muitas pessoas estão lá, não é porque elas... É porque tem gente que não quer estar lá, então melhor ela estar lá do que não ter ninguém. Mas seria melhor que houvesse uma proximidade geracional entre as pessoas, para que o diálogo fosse mais fluido. Por mais que eu queira, eu estou perto dos 50, eu não vou entender o que uma pessoa de 16 anos está pensando. É preciso que uma pessoa lá de 25 anos fique mais próxima dela, que possa entender esse processo. Então, são dois eventos que nós temos que analisar. Primeiro, o que a gente pode transformar para melhorar a evangelização, e na outra ponta, os pais entender que as crianças precisam ser evangelizadas desde cedo, como quem aprende uma língua estrangeira desde cedo. A diferença é que a comunicação entre línguas é limitada, mas a comunicação com Deus é ilimitada. Que maravilha. Então, que a gente possa realmente prestar atenção nisso. Querida Rosa, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem a todos que nos assistem, como a gente cultivar realmente o Cristo em nós. Diariamente. É um desafio. Tem dia que a gente sente-se muito afastado dele. Não porque ele se afasta de nós, jamais, mas porque nós nos afastamos. Nos afastamos por nossas deficiências, por muitos aspectos de nós que está tão distante daquela sublimidade e perfeição que é o Cristo. Isso não significa dizer que nós recuamos e perdemos todo o nosso processo, não. É porque é assim, com idas e vindas, que a gente vai se aproximando. Paulo, ele não se transformou naquele homem em Damasco no primeiro dia que caiu do cavalo. Foram muitas quedas, muitos erros, para finalmente vir os acertos. Paulo foi se construindo. Todos que conhecem Cristo, eles iniciam uma etapa de construção de uma nova criatura. É um convite para que a velha criatura cada vez ceda espaço a esse novo, que essas deficiências, que esses equívocos, eles cedam para que esse luminoso, tendo Cristo como modelo, possa ele habitar em nós de forma definitiva, para que a gente sinta a paz que ele nos convida a ter, se tornando tão pacífico quanto ele foi. Assim, muito obrigada por sua presença, sempre muito querido por todos, não é mesmo? Prazer, mas tá aqui. E falar do Cristo nos emociona, né, Rossandro? Você que tem um trabalho cada vez mais de divulgar a mensagem do amor, porque a gente divulga o Cristo em tudo que a gente faz. Né? Então, que nós possamos, utilizando os seus ensinamentos, da sua colocação hoje, colocar o Cristo cada vez mais em nossa vida. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo Ponto a Ponto. Ok.